Fala galera, bonitinho, né? Tomando aqui meu cafezinho sem açúcar, com esses biscoitinhos cheios de açúcar, porque tudo na vida precisa ter aquele famoso equilíbrio, né? Tava pensando em fazer um desses meus vídeos realmente despretensiosos, onde eu falo alguma coisa meio nada a ver, né? Bem, minhas férias acabaram, vocês viram, né? Eu vim com duas ideias aqui, duas premissas, e eu vou ver o quanto o meu déficit de atenção consegue ir longe com essas duas premissas, né? Durante o tempo lá da faculdade, eu procurei ao máximo, assim, não avidamente, mas algumas responsabilidades, né? Então, tipo, se eu acreditava que eu podia fazer alguma coisa para melhorar o meu curso, se tinha alguma coisa dentro do meu universo de possibilidades de fazer que eu poderia estar ali ajudando pra gente ter alguma parada melhor, eu acho que eu fazia. Então eu virei representante do colegiado, mas eu nunca fui esse cara ávido para ter alguma liderança, e virar representante do colegiado não foi algo que eu busquei, né, tipo, propositalmente, que eu cheguei lá e mexi os meus pauzinhos. Inclusive, quando teve a votação, eu não indiquei meu nome. Amigos meus indicaram e aí eu apareci lá na votação. E eu acabei ganhando, né, pra ser um dos representantes do colegiado, né, porque são dois. São dois, que nem esses dois biscoitinhos aqui, né. É muito bom, cara, esses biscoitinhos. Vocês devem estar vendo uma ASMR. Mas enfim, esse café é muito gostoso, cara, embora seja um café de cápsula. Existe um nível de café de cápsula que é aquele 7,5 que é o suficiente pra você ficar de boa. Mas aí o que acontece? Eu não procurei essa liderança, mas, pô, eu assumi aquela liderança, aquelas responsabilidades, e eu fiquei analisando, tipo assim, poxa, o que você precisa fazer pra ter... Uma pessoa que quer... Eu queria melhorar o meu curso. Uma pessoa que quer melhorar o mundo, melhorar o bairro, melhorar o prédio, sei lá. Que características essas pessoas precisam ter? Porque eu sei que tem líderes com diferentes características. Se você pegar aí o Barack Obama, se você pegar o Lula como um líder aqui da causa operária brasileira, sei lá. Pô, os caras são bem diferentes entre si, o Martin Luther King, o Gandhi, Madre Teresa, essas figuras icônicas aí de pessoas que se tornaram realmente bastante influentes e ficaram marcadas na história aí, né? Você vai ver que existe uma diferença de personalidade. Mas todas essas pessoas, até a Madre Teresa de Calcutá, que era uma pessoa que estava ali com a causa humanitária e tal, você vê que essas pessoas... elas tinham esse ímpeto de liderança, elas não eram pessoas bobas. E aí eu fiquei pensando, cara, uma pessoa boba, talvez até inocente. Será que os bobos e inocentes, eles têm esse potencial de mudar o mundo? E eu fiquei pensando nessa parada, né? Falei, caraca, maluco, o potencial de um líder de mudar o mundo. Esse cara pode ser bobo e inocente? Porque você pode falar o seguinte, o George W. Bush era conhecido como um cara burro. O Bolsonaro aqui no Brasil, hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas denominam ele um cara burro. Ele pode até ser um cara sem muito conhecimento, né? O Bush, eu vou colocar um exemplo de um líder um pouco mais expressivo, porque o Bolsonaro, né? Ele foi o cara que meio que... o cara que alguém escolheu, né? Então ele não chegou naquela liderança a escalada dele no poder foi uma coisa mais simples. Mas o Bush, por exemplo, a escalada do poder dele foi uma coisa bem grande. Ele era piloto, né? Era piloto do militar e tudo mais. Mas ele era aquele cara, ele era o piloto, ele era o soldado, né? Ele foi lá eleito um pouco porque existia essa coisa de guerra forte nos republicanos. Mas ele não era aquele cara inteligente. Mas ele, em nenhum momento eu posso chamar ele de um cara bobo. Ele era um cara que poderia não ser o mais esperto, mas ele era um cara que ele tinha o Paranauê dele ali. Ele tinha lá o corre, ele fazia o corre dele. E, pô, pra ser piloto você tem que, no mínimo, ser um cara muito esforçado. Mas aí eu fiquei pensando, sabe em quem? Eu fiquei pensando nas Misses, tipo Miss Universo, Miss Brasil. Por quê? Porque, assim, não tô falando que aquelas mulheres são assim. Mas esse evento foi construído pra Miss ser aquela vibe meio que Princesa Diana, entendeu? Lady Di. Então a Miss, ela chega e ela é bonita, ela tem as roupas. Politicamente, ela se envolve em causas humanitárias também. Só que, tipo assim, a Miss, ela não é feita pra ser aquela, sei lá, aquela Joana Dark. Aquela mulher que vai e pega a espada e a guerra e tudo mais. Não. A Miss,
ela tem a ser essa parada um pouco de ser bobo, né? Ela tem essa coisa de ser bobinha, Miss, acene, entendeu? E eu não tô falando que aquelas mulheres que vão pra lá, elas são assim. Mas é porque esse evento foi construído com esse propósito, né? E aí eu fiquei pensando, a Miss, ela pode ser boba e inocente. E teoricamente, a Miss Universo, ela tem um propósito super ambicioso. É um propósito ambicioso que a Miss tem, porque a Miss, ela vai se envolver em causas humanitárias, ela vai falar do meio ambiente e tudo mais. E tipo, o livro que a Miss lê, o livro de cabeceira das Misses, não é a arte da guerra ou liderando alguma coisa, é o Pequeno Príncipe, né? Que não diria que é um livro bobo, mas eu diria que é um livro que remete a essa coisa da inocência, do carinho e do afeto, da responsabilidade emocional. Então você vê que não é uma parada para ser ambicioso, né? Ali você tá meio que procurando essa coisa de responsabilidade afetiva e uma responsabilidade com compromisso. E tem potencial para mudar o mundo, né? As causas humanitárias que as Misses fazem, por mais que elas não vão chegar lá e sair plantando as árvores, o interesse é chamar atenção para essas causas, né? Então, de certa forma, elas estão ali, né, com a beleza delas e com o talento delas, mesmo que de maneira boba e inocente, chamando a atenção. Eu fiquei pensando, realmente, tô pensando nisso agora, na verdade. Então, as Misses têm essa vibe de chamar a atenção. Então, você pode ser uma pessoa boba e inocente, e ainda assim ter uma missão ambiciosa, se em nenhum momento da sua capacidade de chamar o discurso com a sua voz, você tiver, sei lá, essa energia de chamar esse discurso com a sua voz, se você não tiver isso, você ainda assim pode, com a sua beleza, pureza e inocência, chamar a atenção para uma causa importante. Então, se te falta a voz, pelo menos com a sua beleza, você consegue chegar e dar foco para coisas que possam ser importantes, né? Isso aí tem um ponto. Outra coisa que eu fiquei pensando, na real, desculpa aí pelo ASMR, galera. Meu biscoitinho de canela crocante, né? E é muito bom, cara. Cara, é tão bonito, eu acho. A estética do biscoitinho. Olha só, cara. Olha esse biscoitinho, cara. Ele é lindo. Mas enfim, o último exemplo que eu vou dar aqui para esse vídeo ficar curto é o do Forrest Gump. Por quê? Porque o Forrest Gump, ele era burro, bobo, inocente, ele era tudo. Ele tinha mentalmente esse problema, né? No filme ou no livro. Eu não li o livro, mas eu vi o filme e é o meu filme favorito, né? E justamente é favorito por causa disso, cara. Porque é tão louco você imaginar que um cara bobo e inocente, sem propósito, porque ele não era... Olha só, nem a ambição que a Miss tem, ele tinha. Entendeu? A Miss poderia não ter nada do que você espera que o líder tenha para chegar e conquistar a parada. Mas ela tem um propósito ambicioso. O Forrest Gump, né? Ele não tinha nada disso. Ele não tinha um propósito ambicioso, entendeu? Ele se propôs a fazer muitas coisas. Ele se propôs a ser jogador de futebol, ele se propôs a estar no exército, né? Ele se propôs porque ele meio que caiu, né, de gaiato nessa parada. E dentro daquilo que ele caiu de gaiato, ele fazia o que era necessário. Então ele, jogando futebol americano, ele corria. No exército, ele obedecia a todas as ordens. Ele esfregava o chão com a escova de dente. E era isso. Mas ele não procurou aquilo pra ele. Todas essas oportunidades meio que caíram do céu pra ele. Entendeu? E mesmo sem ter propósito e nenhuma habilidade mental e... né, ser bobo, burro, inocente e tal, né? Tendo poucas coisas que ele poderia dizer que era vantagem, que era, tipo, correr bem, que a princípio ele nem corria bem, né? Porque ele tinha um problema nas pernas. Ele mudou o mundo, né? O filme mostra isso, mostra o rastro que ele deixa na história, quando ele se propõe a fazer qualquer coisa não ambiciosa. E era tudo sem propósito. Ele decidiu correr do nada. Depois que ele, sei lá, alcançou alguma parada, ele falou, cara, eu senti vontade de correr. E ele saiu correndo e é isso. I just felt like running. E ele saiu correndo. Ele saiu correndo nos Estados Unidos inteiro. E por onde ele ia, né, as poucas palavras despretensiosas que ele falava, ele saía mudando, criando cultura pop, entendeu? E isso é muito louco, né? É ficção, isso não é verdade. Então, realmente, eu não sei se isso prova o meu ponto, né?
Mas, e claro que não vai provar, mas eu fiquei realmente bobo, né? Porque realmente eu gosto muito desse filme. E talvez seja um pouco essa... Quase que... Eu não diria que é uma contradição, um paradoxo. Mas é uma quase antítese, né? Um cara que não tinha nenhum propósito ou potencial conseguiu mudar muito mais do que todos aqueles que tinham propósito, inclusive. E é muito louco porque, mesmo sem propósito, né, tem uma cena que ele fala do Tenant Dan, né, que ele perde as pernas e o Forrest salva ele. Ele queria morrer na guerra junto, porque os familiares dele todos morreram na guerra e o Forrest meio que privou ele do prazer de poder morrer em batalha. Então, ele, olha só, sem propósito nenhum, né, apenas seguindo ordens quase que cegamente e instintivamente, o Forrest, ele tira o propósito do Tenant Dan, porque ele salva ele não deixa ele morrer na guerra. Mas o mesmo Forrest Gump, que tinha salvado o Tenant Dan de morrer na guerra com aquela morte honrosa, de acordo com o Tenant Dan, ele depois, sem querer, despretensiosamente, ele dá um propósito pro Tenant Dan. Entendeu? Quando eles vão lá pescar lá os camarões e tudo mais. Então você pode ver, cara, que isso é a mágica desse filme, cara. Por isso que eu gosto dele tanto, cara, porque é essa loucura de você imaginar que aquele cara que é o zero à esquerda máximo, mesmo sem propósito, conseguiu mudar e fazer tanto, né? E aí eu penso, poxa, se alguém sem propósito, sem nada, conseguiu fazer tanto, de repente, eu, um pouquinho melhor, e com um bom propósito, posso fazer muito mais. Então esse é o meu vídeo despretensioso. Eu não pensei em nada que eu ia falar, e talvez fique longo, eu espero que não, porque ninguém gosta de vídeo longo. Eu vou terminar de comer aqui o meu biscoitinho e o meu expresso. E é isso. Valeu, fui!